alguém tiver tirar uma nota baixa, vai ficar com a nota baixa. E essa nota ela vai ser obrigatória fazer a recuperação só no mês de janeiro. Então é bom na hora que esteja fazendo a avaliação, mesmo que seja online ou que seja presencial, aqueles pais que permitirem, vocês tenham um certo cuidado para relembrarem o conteúdo que eu vou disponibilizar. Tanto o vídeo das nossas aulas que nós tivemos falando sobre o Império Romano e eu vou colocar também o slide, para que assim vocês possam compreender melhor. Claro que nem todo mundo tem o aplicativo que é chamado PowerPoint para abrir esses slides do celular. Então eu vou colocar o vídeo que é a mesma coisa que o slide, né? A gente então vai iniciar, pessoal, com o assunto da nossa revisão de história, que é falando sobre o Império Romano. Nós vamos falar então sobre um dos maiores impérios da humanidade, que teve uma duração de mais de 1.200 anos. E a gente vê que esse império ele ia desde o continente europeu até o continente africano e parte do continente asiático. Então esse império ele não pode deixar de ser estudado também, porque além de ser um dos maiores, também deixaram uma grande importância cultural para a nossa vida. E a gente pode se perguntar, os romanos eles deixaram o que de tão importante para a nossa vida? Primeiro deixaram as leis, não é? Toda sociedade tem leis e essas leis foram influenciadas pelos romanos. E também pela nossa língua, que é uma língua derivada da língua dos antigos romanos, que era a língua latina. E essa língua do latim, ela deu origem, por exemplo, às línguas neolatinas que somos nós. O português, o espanhol, nós temos o francês. Essas línguas são chamadas de neolatinas, porque derivam do latim, da antiga língua dos romanos. E a gente vai começar então a falar um pouquinho, relembrar sobre o Império Romano. Nós vamos observar então que o Império Romano ele foi uma das grandes civilizações e mais importantes do mundo que nós tivemos até hoje. Nós vamos observar que o Império Romano eles deixaram uma cultura imensa para a sociedade atual, como por exemplo o Coliseu, que foi construído na época dos imperadores e até hoje existe como um grande monumento histórico. Também vamos ver que a história de Roma ela foi dividida em 3 períodos. O período que Roma foi governado pelos reis, governado pelos funcionários públicos, formando uma república, e vamos ver que Roma também foi um império, governado pelos imperadores. Nós vamos observar que Roma ela começou a surgir através de quê? Vários povos foram chegando lá na Itália e acabaram formando o Império Romano. Esses povos estão eles entre os italiotas, os etruscos e também alguns povos gregos. Foi a partir da união desses povos que começou a se formar o Império Romano. E a gente tem que começar a perceber, a história de Roma, ela surgiu a partir de que forma? Nós vamos ver que o Império Romano, ele foi criado por 2 irmãos gêmeos, Rômulo e Remo. Rômulo matou Remo e se tornou o primeiro rei de Roma. Claro que isso não é uma história puramente verdadeira, não. A gente vê que isso é um mito, isso é uma lenda. É uma história que ela foi sendo contada, né, oralmente, passando de geração a geração, e ela chegou até os nossos dias. É a mesma coisa, por exemplo, que a gente falar que toda sociedade ela não sabe exatamente como ela surgiu. Como a população ela não sabe como ela surgiu, então é normal que a população ela comece a criar histórias para dizer como aquele determinado povo surgiu. Então, os romanos acreditavam que eles tinham surgido a partir desses irmãos, Rômulo e Remo. Rômulo, para ficar com o poder sobre o seu território, matou o seu irmão Remo e se tornou o primeiro rei de Roma. Nós vamos ver que esses irmãos, eles eram neto do rei de Roma, e a gente vê que eles foram jogados pelo seu tio no rio, lá na Itália, o rio Tibre, e a gente vê que eles foram encontrados por uma loba, foram amamentados, depois foram encontrados por 2 camponeses que os criaram, e depois ele veio a se tornar o primeiro rei de Roma. Claro que isso não é uma história comprovada, é apenas uma lenda, é apenas um mito. E a gente vai observar então que a gente começa então a perceber que quando Roma começou a se organizar, nós vamos ver que Roma ela foi governada pelo rei. Foram 7 reis que governaram Roma, e a gente vê que o rei ele tinha uma importância militar
e também ele era o líder religioso daquele povo. Além disso, a gente pode observar que a sociedade romana ela era dividida em 4 classes sociais, que todo mundo vai ter que estudar para a semana que vem. Certo? A gente vai observar então, pessoal, que o Império Romano ele era dividido em 4 grupos sociais. Ou seja, a gente vai observar que Roma era dividida em 4 tipos de pessoas. Como se fosse uma pirâmide social. A gente vê que quem está no topo eram os patrícios, quem estava abaixo dos patrícios eram os clientes, abaixo dos clientes eram os plebeus, e abaixo dos plebeus estavam os escravos. Então a gente vê que os patrícios, quem eram? Eram as pessoas que eram ricas de Roma, eram eles que governavam. Então esses governantes, a gente vai observar que eles eram chamados de patrícios. Os patrícios, então, eram grandes proprietários rurais, grandes donos de fazendas, grandes comerciantes. E a gente vê, então, por exemplo, que esses donos de terras que eram os patrícios, eram eles que mandavam na política de Roma. Abaixo, havia os empregados dos patrícios, que eram chamados de clientes. Eram pessoas que eram livres, mas que dependiam, ou seja, precisavam do apoio dos patrícios. Abaixo havia os plebeus. Os plebeus eram quem? Comerciantes, camponeses, artesãos. Eram pessoas que não dependiam de ninguém, mas que também não tinham nenhuma liberdade política. Eles não poderiam se casar com pessoas ricas, eles não tinham direito à terra. A gente vê que eles também eram desconsiderados na sociedade, apenas porque eram pessoas pobres. Então, quando a gente fala que uma pessoa é plebeu, estamos falando que ela é o quê? Uma pessoa pobre, uma pessoa que não tem condições financeiras. E abaixo dos plebeus havia quem? Havia os escravos. Nós vamos ver que os escravos eram pessoas que eram o quê? Tanto conquistadas por meio de guerra, como também pessoas que eram prisioneiros de guerra, então pessoas que não pagavam suas dívidas. Então a gente vê que existiam 4 grupos sociais em Roma. Havia os patrícios, havia os clientes, havia os plebeus e havia também os escravos. A seguir, a gente vai observar que cada um desses grupos, então, tinha importância na sociedade. Os escravos, por exemplo, eles trabalhavam nas casas, trabalhavam na agricultura, trabalhavam como os professores, trabalhavam como artesãos e, principalmente, a gente vê que eles, então, eram o quê? Também poderiam ser castigados, poderiam ser vendidos e também poderiam ser alugados. Sem dúvida, os escravos eram os que mais sofriam no Império Romano. Com o passar do tempo, nós vamos ver que Roma ela se tornou uma república. O que significa uma república? Uma república é uma forma que um país ele escolhe para se organizar e que não é governado mais pelo rei. Nós vamos ver que a república é um país que ele é governado por pessoas normais e essas pessoas elas vão ajudarem a governarem o império. A palavra república ela vai ser criada no Império Romano, que significa coisa do povo ou coisa pública. É uma coisa que significava o quê? Era um governo que pertencia a toda a população e não apenas aos ricos. Então a gente vê que a república, que significa coisa do povo ou coisa pública, vai ser a forma de governo que surgiu lá no Império Romano. E a gente vê, já que esse período não era governado pelo rei, quem é que governava o Império Romano? Nós vamos ter os cônsules, que cuidavam do exército, vamos ter o pretor, que cuidava da justiça, vamos ter o questor, que cuidava dos impostos, os edis, que cuidavam do abastecimento, ou seja, da distribuição de alimentos pela cidade, vamos ter os censores, que faziam a contagem da população. Então a gente vai observar que além desse grupo, havia principalmente o quê? Havia também o Senado, que era um grupo de 300 homens, com mais de 60 anos, que eram ricos, e que ajudavam, então, a governar em Roma. A gente vai observar que o Senado ele era responsável principalmente pela criação de leis. E a gente vai observar, foi nesse período em que os plebeus sofreram bastante, e a gente vai observar que os plebeus começaram a lutar
por melhores condições de vida. Eles criaram a lei das 12 tábuas, criaram o tribunato da plebe, ou seja, era como se fosse um sindicato. Tudo que eles queriam, eles se reuniam para exigirem os seus direitos. Criaram a lei das 12 tábuas, que foi a primeira lei escrita. Criaram a lei da canulé. A lei da canulé é o quê? Ela é bem importante para vocês fazerem a avaliação na próxima semana. Nós vamos ter aqui, por exemplo, a lei da canulé. Foi uma lei que permitiu o casamento entre plebeus, que eram ricos, entre patrícios, que eram as pessoas ricas de Roma. A gente vê que essa lei ela não era muito justa, porque ela permitia apenas os plebeus que eram ricos se casarem com os patrícios. Porém, a gente vê que isso já foi um avanço para a época. E vamos ter também a lei licínia. Essa lei licínia, a gente vai observar que era uma lei que ela permitia o quê? Essa lei da licínia era uma lei que cancelava, proibia que qualquer pessoa que não pagasse suas dívidas fosse transformada em escravos. Então a gente vai observar que os plebeus lutaram muito pelos seus direitos. Foi nesse período em que Roma começou a conquistar muitas terras. Nós vamos observar que eles dominaram Macedônia, a Grécia, a Ásia Menor, dominaram a França, que era chamada de Gália, dominaram o Egito. Professor. Oi. Professor. Oi, João. E agora? É. A gente vê então que os romanos conseguiram então se tornar uma grande civilização e um grande império. A gente vai observar então que eles dominaram grande parte do território da Europa. Dominaram também a Macedônia, a Grécia, a Ásia Menor, que é onde hoje fica a Turquia. Dominaram a França e também chegaram a dominar parte do Egito. Então nós temos que observar que uma das maiores guerras que envolveram os romanos foi uma guerra contra um pequeno território da África que era chamado de Cartago. E eles também deram origem às chamadas guerras púnicas. A guerra entre um povo da África, uma colônia da África chamada de Cartago, e entre os romanos foram chamadas de guerras púnicas. Foi a partir desse momento que eles venceram essa colônia que existia lá na África e os romanos se tornaram aquele país, aquele império que passou a dominar todo o mar Mediterrâneo. E o que é o mar Mediterrâneo? É um dos mares mais importantes da Europa, que vai ligar a Europa ao continente africano e também ligar a Europa ao continente asiático. Então, assim, a gente pode observar que foi esse período em que o Império Romano se tornou um grande império, conquistando quase todos os povos que nós estudamos até agora. Os macedônios, os gregos, não é? Dominaram também, a gente vê aqui, por exemplo, os gregos, macedônios, que dominou a França, dominou também o Egito, e veio a se tornar, então, um grande império, não é? Como nós conseguimos estudar até hoje devido a essa importância que ele teve. E a gente vê que o Império Romano começou o quê? A se tornar um grande império. Por quê? Eles enriqueceram através de guerras. Nós vamos ver que também, através da cobrança de impostos, vamos ter que ver que também eles conseguiram, então, um grande número de escravos. E, principalmente, a gente vê que foi através dessas guerras que o Império Romano ele veio a se tornar um grande império e uma grande civilização que é estudada até hoje. Quando a gente fala de Roma, nós estamos falando de um império que conquistava outros povos, que conquistava territórios e também adquiria uma grande riqueza. Só basta a gente se lembrar, eles dominaram a Macedônia, a Grécia, dominaram Jerusalém, que era o povo de Jesus. Então a gente vai observar então que a partir desse momento que com o passar do tempo essas pessoas representadas principalmente por Júlio César, que lutavam para defender a República Romana, a gente vê que ele fez um bom governo. Ele ajudava aos pobres, aos soldados. Só que como ele ajudava a todos, muitas pessoas o consideravam o quê? Como uma pessoa que não tinha nenhuma importância na sociedade